Lucas capítulo de número 23, a partir do versículo de número 39. Lucas capítulo 23, a partir do versículo de número 39. Nós estamos aí fazendo algumas reflexões sobre as últimas palavras de Jesus ali na cruz. E hoje eu quero me ater não somente à palavra, as palavras que saem dos lábios de Jesus, mas também a um contexto destas palavras. Diz assim a palavra do Senhor, com a sua Bíblia aberto, assentado mesmo, mas com o seu coração reverente e temeroso. Diz assim a palavra: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. Disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhes Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, eu quero levar você nesse momento a uma história, mesmo que essa história seja hipotética, mas eu gostaria que você me acompanhasse nessa história. Imagine que há dois irmãos, ou pense em você e mais uma outra pessoa. Você cresce em um lar, você cresce em uma família, onde nesta família a palavra de Deus é ensinada. Onde desde cedo, esses dois meninos, eles são levados à sinagoga, eles são levados à igreja para estudar a lei de Deus, a palavra de Deus. Aos 12 anos, esses meninos, eles já conhecem, vamos dizer, todo o Antigo Testamento. Qualquer texto que você pergunte, ele é capaz de responder. E agora os pais desses meninos estão cheios de esperança. Olham para esses garotos e vê um futuro extraordinário, um futuro de esperança. Vê coisas boas. Esse pai, essa mãe, ele tem entusiasmo em relação ao futuro de seus filhos. Agora você imagine que de repente esses dois meninos, cheios de esperança, cheios de vida, talvez cheio de cuidado do seu lar, da sua casa, da sua família, que é bem cuidado, que tem um zelo todo especial. De repente eles começam a trilhar um caminho totalmente diferente daquilo que eles haviam aprendido. Eles começam a praticar pequenos furtos, pequenos crimes. Eles começam a transgredir em coisas pequenas. Eles começam a trazer à tona uma maldade que está na alma dele, que é inerente à alma humana. Pense nisso. E ele chegou aos 15 anos, talvez com uma ficha já de algumas violações, de algumas exortações por parte dos seus pais, por parte da sociedade. Mas em vez deles melhorarem, a história vai piorando cada vez mais. Eles vão se aprofundando na maldade, eles vão se aprofundando no crime, na violência. Eles se tornam líderes de grupos rebeldes e violentos. E eles começam a atacar as pessoas. Eles começam a roubar as pessoas. Eles começam a saquear as cidades. Eles se tornam pessoas temidas. Eles se tornam pessoas maldosas. Pessoas mal vistas pela sociedade, ao ponto
que alguém o vai chamar de malfeitores. E esses homens agora, já com seus 30 anos, sem que eles imaginem, eles são pegos pelos soldados romanos. Eles são aprisionados. E o crime deles é gravíssimo. O que pesa sobre eles é uma sentença de morte. Não uma sentença qualquer. Não uma morte qualquer. Mas agora esses dois homens que praticaram diversos crimes, eles são sentenciados à morte e morte de cruz. Eles são sentenciados à crucificação. E desaparece a esperança deles. Desaparece talvez a esperança dos seus pais. Porque vê aqueles homens agora destinados à morte. Não tem mais saída. Não tem mais alternativas para eles. E chega o dia da crucificação. Só que no dia da crucificação, tem mais um outro homem que também foi sentenciado à morte. Que é visto como um criminoso também, como um rebelde também, como um insurgente também. Esses homens são levados a um lugar que é chamado Calvário, ou o lugar da caveira. A história bíblica diz que estes dois malfeitores, ou dois ladrões, durante a trajetória até o Gólgota, diz a Bíblia, que ambos estão blasfemando, que ambos estão insultando e ultrajando a pessoa de Jesus. Agora, chega ali naquele lugar chamado Calvário, aqueles dois ladrões e Jesus. Uma cruz é colocada à direita, uma outra cruz à esquerda, e Jesus no meio, para se cumprir a profecia de Isaías que dizia que ele foi contado, que ele foi crucificado entre os malfeitores. De um lado tem um que começa a injuriar a pessoa de Jesus, que começa a abrir os seus lábios e a blasfemar, diz a palavra. Veja que esse é o último instante da vida dele. É o último momento da vida dele. Daqui no máximo 2 horas, 3 horas, estes homens deixarão esta existência. Estes homens deixarão este mundo e partirão para a eternidade. Ambos sem esperança. E um deles olha para Jesus e diz: olha, se tu és o Cristo, se tu és o Messias, desça da cruz, faça algo, salve a ti mesmo e a nós também. Você olha para esse homem e você não vê esperança, você não vê nenhum lampejo da eternidade com Deus. Você vê apenas um coração que está borbulhando em dor, em angústia, e essa dor tão intensa é expressa em suas palavras revoltantes. Mas do outro lado tem um outro também, que algo que nós não sabemos aconteceu na vida dele. Porque ele é ladrão, ele é um criminoso, ele é um malfeitor.
sobre a vida dele pesa uma sentença de morte também. E no início da caminhada até o Calvário, ele também está blasfemando. Ele também está injuriando a pessoa de Jesus. Ele também está dirigindo palavras terríveis à pessoa de Jesus. Mas de repente algo aconteceu. Alguma coisa muda na mente dele, no coração dele. Houve uma transformação, houve uma mudança radical na vida desse homem, porque quando ele ouve aquele outro homem, aquele outro ladrão lançar esses impropérios sobre a vida de Jesus, esse homem, diz a palavra, que ele começa a abrir a sua boca, e ele começa a dizer: olha, você não teme a Deus? Ele começa a repreender esse outro criminoso. Algo nasceu no coração daquele homem. No meio da dor, no meio da angústia, no meio do desespero, no coração de um nasceu a injúria, nasceu a blasfêmia, nasceu o ódio, nasceu o rancor. No coração do outro nasceu esperança. No coração do outro nasceu Deus. Você já viu que às vezes a dor em nossa vida, quando ela vem, quando ela surge em nosso coração, podem nascer coisas boas e coisas ruins. Tem pessoas que estão revoltadíssimas com Deus. Tem pessoas que estão blasfemando, que estão dizendo: onde é que está Deus? Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de crente, eu não quero saber de ninguém, porque aconteceu isso comigo. Porque veio a dor, e a dor gerou tudo isso. Mas outra pessoa que passou pelo mesmo caminho da dor, da perda, do sofrimento, essa se aproximou mais de Deus, buscou mais a Deus, ora mais, fala mais de Deus, busca mais a presença de Deus, está mais na casa de Deus. Por isso que nessa noite eu quero falar um pouco sobre a esperança que nasce na dor. A esperança que nasce em meio às dores da vida. E quando a esperança nasce da dor? Quando nasce? Quando surge a dor, e essa dor, ela é capaz de produzir esperança. Primeiro, é quando a dor nos leva a olhar para Deus. É quando o sofrimento, é quando a aflição tira o nosso olhar de nós mesmos e nós colocamos em Deus. O texto bíblico vai dizer: mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Você percebe? Você olha para esse texto, que nós temos dois homens, que ambos estão na mesma realidade, na mesma situação. Ambos estão crucificados, vão morrer, tem a mesma sentença. Um começa a blasfemar e insultar a pessoa de Jesus. O outro, passando pelo mesmo processo, nos seus últimos momentos de vida, o que nós encontramos nos seus lábios é sobre Deus. O seu olhar,
o seu pensamento, a sua mente, a sua memória está em Deus. Porque ele olha para o seu amigo e diz: olha, você sabe que você deve, você não temes a Deus. A mente desse homem, que está no seu último instante de vida, ela se volta para Deus. Ele fala de Deus, de temer a Deus. Esse homem, no meio da sua dor, esse homem no meio do seu sofrimento, esse homem no meio do seu momento mais terrível da existência, ele encontrou Deus. Ele encontrou esperança. Ele encontrou o bem mais precioso da vida, o bem mais precioso da existência humana, que é Deus. Eu quero perguntar para você nessa noite: será que no meio dos seus problemas, será que no meio das suas crises, será que no meio da sua dor, será que no meio da sua dificuldade você tem encontrado Deus? Ou será que a sua dor, a sua crise tem lhe afastado de Deus? Tem levado você para longe de Deus? Será que os seus problemas têm gerado esperança ou desespero? Porque a dor gerou o desespero e a injúria no coração de um. No coração do outro levou ele a olhar para além da dor e perceber Deus. Como é que você reage? Como você reage diante dos seus problemas? Porque, irmãos, o mesmo sol que derrete a cera é o mesmo que endurece o barro. É o mesmo. Então a mesma dor que pode nos aproximar de Deus pode também nos levar para longe de Deus. Foi por causa da dor, foi por causa do sofrimento, foi por causa da angústia, foi por causa daquela cruz que esse homem, ele encontrou Deus. Então a dor, ela nasce na esperança, quando a dor nos leva a olhar para Deus, nos leva a olhar para aquele que é o nosso Salvador. O segundo princípio que nós aprendemos nesse texto é quando você tem uma percepção correta sobre você. Quando você percebe quem você é de verdade. Se você olhar para o texto, você vai perceber no versículo 41, e aquele malfeitor, ele diz: nós estamos sendo punidos. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós estamos aqui, fomos crucificados porque nós merecemos os nossos atos, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, a maneira como nós nos comportamos, como nós agimos, foi que nos trouxe até aqui. Foi que nos levou até aqui. Irmãos, o nosso maior problema na vida é que às vezes nós não reconhecemos quem realmente somos. Esse homem, ele está ali na cruz e ele está dizendo: olha, o único culpado sou eu. Ele poderia muito bem culpar os romanos. Ele poderia dizer: olha, eu estou aqui porque Roma não presta. Eu estou aqui porque o sistema é opressor. Eu estou aqui por causa da religião. Eu estou aqui por causa da sociedade. Eu estou aqui por causa dos meus amigos, por causa do meu pai, da minha família, e até mesmo o culpado é Deus.
Ele poderia jogar a culpa sobre outro. Mas naquela cruz, ele está declarando, ele está dizendo: olha, eu sou o único responsável, eu pequei, eu errei, eu falhei diante de Deus, porque ele conhecia a palavra de Deus. E ele sabe o que vai acontecer em sua vida. Porque o maior temor dele é o temor da justiça de Deus. É o temor de se encontrar com Deus e não estar bem com Deus. É o temor de se encontrar com Deus e não ter vivido a palavra de Deus, o caminho de Deus. Mas de repente esse homem, ele sabe que ele é culpado. Ele sabe que ele errou, que ele falhou em sua jornada, em sua caminhada. Irmãos, a esperança, ela só chega na sua vida, na minha vida, quando realmente nós entendemos que nós somos pecadores, que nós falhamos, que nós erramos, que nós transgredimos a palavra de Deus. Eu não sei como esse homem chegou. Quando eu estava lendo esse texto e olhando para esses versículos, eu fiquei pensando: meu Deus, o que leva um homem pendurado em uma cruz, nos seus últimos momentos de vida, quando parece que é o fim de tudo, ter essa percepção tão grandiosa, perceber-se a si mesmo como pecador, sujeito à justa ira de Deus. E eu fiquei pensando: mas será? Por que esse homem, ele viu a si mesmo? Por que esse homem viu os seus pecados? Viu os seus erros? Viu as suas falhas, suas fraquezas? Por quê? E eu me lembrei do profeta Isaías no capítulo 6. Isaías também viu a si mesmo e disse: ai de mim que sou um pecador. Mas por que foi que Isaías viu a si mesmo? Porque logo no versículo 1 diz a palavra que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Foi a visão da grandeza e da majestade de Deus que fez com que Isaías visse o seu pecado, as suas debilidades, as suas impurezas. E eu creio que é o mesmo que está acontecendo aqui. Quando esse homem ele percebe, está claro na sua mente que ele está diante do Messias, do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Ele olha para si mesmo e diz: olha, ele é santo, ele é Deus, ele é o Messias, ele é o Salvador, mas eu estou perdido, eu sou um pecador. Nós vivemos em uma época onde as pessoas já não têm mais essa percepção, essa consciência de que são pecadoras. Por quê? Porque a concepção que elas têm é de um Deus que é igual a elas, é de um Deus parecido com a gente. E se esse Deus é parecido comigo, eu não vou ficar maravilhado diante dele. Afinal de contas, ele não é tão grande assim. Mas quando você sabe que o Deus a quem você serve é um Deus grande, é um Deus tremendo, Ele é o Rei e Senhor do universo, você olha para você mesmo e você diz: Deus, ai de mim, eu não sou nada, eu sou um pobre pecador. E é esse reconhecimento da sua fragilidade, do seu pecado, que você não pode, que você não tem condições de chegar lá. É esse reconhecimento que faz com que a esperança da eternidade nasça em seu coração. Então a esperança nasce na dor, quando a dor nos leva a olhar para Deus. Quando você tem uma percepção correta de si mesmo, mas também quando você tem uma percepção correta sobre Jesus
quem é ele. Se você olhar para o texto, você vai ver que este homem vai falar coisas extraordinárias sobre a pessoa de Jesus. Esse homem vai olhar para Jesus e primeiro vai dizer: ele é santo. Porque ele diz: olha, eu estou aqui porque quando nós cometemos males, nós erramos, nós falhamos. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Ele é inocente. Então você percebe que primeiro ele percebe a inocência de Jesus. Percebe que não existe pecado nele, que não existe falha nele, que não existe, vamos dizer, as mesmas fraquezas, as mesmas debilidades, os mesmos erros que há nele, não há em Jesus. Ele diz: esse homem é justo. Mas além disso, ele percebe que aquele que está do lado dele é Salvador. É aquele que salva. Por que ele percebe isso? Porque quando você vê lá no versículo de número 42, ele olha e ele usa uma palavra: Jesus. Ele diz assim: Jesus. É essa palavra que ele usa. E a palavra Jesus significa aquele que salva. Ele está olhando para Jesus, ele está dizendo: tu és aquele que salva. Tu és o meu Salvador. Tu és o meu Salvador. Salva a minha vida. Mas que coisa extraordinária. Tem um blasfemando, tem um criticando, tem um zombando e tem um dizendo: ele é santo, ele é inocente, ele é o Salvador, ele é o que liberta, ele é o que transforma, ele é o que salva. Estão na mesma realidade, na mesma situação, mas percepções diferentes, concepções diferentes. Mas não é só isso que ele percebe na pessoa de Jesus. Ele percebe que ele é inocente. Ele percebe que ele é aquele que salva. Mas ele percebe que aquele homem desfigurado, aquele homem todo ensanguentado, aquele homem tão fragilizado, tão, vamos dizer, debilitado ali naquela cruz, tão frágil, ele percebe que ele é rei. Irmãos, que coisa extraordinária. Como, irmãos? Como isso pode acontecer? Alguém crucificado, com outro crucificado do seu lado, desfigurado, maltratado. E você vê por trás daquele sangue, por trás daquela coroa, por trás daqueles cravos, por trás daqueles espinhos, você percebe que há um rei. É o que está acontecendo, porque ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele tem um reino. Ele é rei. É isso que esse homem percebe em Jesus de Nazaré. Irmãos, quando você percebe na sua vida quem é Jesus de verdade, não tem como você viver sem esperança. Vem a crise,
vem as dificuldades, vem os problemas da vida, mas lá na sua alma, lá dentro de você, você sabe, há uma esperança viva. Sua esperança não está nessa terra. A esperança daquele outro homem estava onde? Nessa terra, aqui, porque eles façam alguma coisa aqui, desça da cruz agora e faça alguma coisa por ti e por nós. A esperança desse homem está lá, está em Jesus, no Salvador, no Messias, naquele que é rei e que tem um reino. Você crê nessa verdade? Você crê que Jesus é rei? Que Ele é o teu Salvador? Que Ele é o teu Senhor? Se você crê, eu queria que você se expressasse nessa noite. Aplauda Ele, glorifique a Ele. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, o teu Redentor. Glórias sejam dadas a Ele. A esperança que nasce na dor. Quando a dor nos leva a olhar para Deus, quando você tem uma percepção correta sobre quem você é, quando você tem uma percepção correta sobre Jesus, e por último, quando você tem uma promessa segura sobre o futuro. Veja que aquele homem chega para Jesus e diz: Senhor, Jesus, lembra-te de mim. Olha as palavras dele: quando entrares no teu reino. Quando o Senhor, eu sei que o Senhor é o Messias, e no futuro, porque o judaísmo, a concepção religiosa dele dizia que o Messias traria o reino, reinaria. Ele diz: quando o Senhor entrar, quando o Senhor trouxer o teu reino, vier, tem alguma tradução que vai dizer, olha, quando o Senhor vier no teu reino. Sabe qual é a resposta de Jesus? Não é, olha, quando eu vier, eu vou colocar você no meu reino. Naquele dia você vai estar, não. A resposta de Jesus é: em verdade te digo, que hoje, é hoje. Aquele homem queria o reino no futuro. Aquele homem pensava no futuro. E Jesus está dizendo: olha, não vai ser no futuro, não vai ser daqui 1 ano, 2, 3, 1000, 2000, mas vai ser hoje. Hoje você estarás comigo no paraíso. Que coisa extraordinária. Eu estava lendo um comentário sobre essa passagem que eu achei fantástico isso. E o comentarista, ele disse o seguinte: que este homem, de manhã cedo, ele tomou café com o diabo. Tomou o café da manhã com o diabo. Ao meio-dia, ele se encontrou com Cristo. E à noite, ele jantou no paraíso com o Messias. Que coisa fantástica. Porque tem muita gente que pensa que a esperança dele é assim: olha, eu vou morrer, e aí eu vou dormir, vou para a sepultura, eu vou ficar dormindo por um longo processo de tempo, e aí depois eu vou para o paraíso. Tem muita gente pensando que aqueles que morreram em Cristo estão dormindo, estão lá na sepultura dormindo. Jesus disse: hoje, não é amanhã, não é daqui 1 mês, é hoje. Tem outros que dizem assim: olha, você vai morrer, como você talvez não fez muitas coisas boas, você vai para o purgatório, ou talvez para o limbo, até que você seja purificado, até que você passe por um processo de expurgamento dos seus pecados, até que alguém ore muito por você na terra, faça muita reza, muito Pai Nosso, reze muito por você, para você se livrar desse lugar. Jesus disse para o homem: é hoje. Você vai estar comigo hoje. Tem outros que dizem: não, você vai morrer, aí você volta a essa terra.
aí reencarna, aí morre, aí volta de novo. E nesse processo de encarna e reencarna, morre e nasce de novo, você vai atingir o nirvana, a perfeição, o paraíso. Mas Jesus diz: é hoje. É hoje. E você olha para esse homem, irmãos, e você percebe que ele não precisou fazer muita coisa, ele não fez nada. Ele não fez nada. Era o momento final dele. Ele não precisou crer em muitas doutrinas, ter umas práticas, não. Simplesmente ele creu no Messias. Ele acreditou em Jesus. E Jesus disse: eu te afirmo que hoje você estará comigo no paraíso. Então essa segunda palavra de Jesus na cruz, ela demonstra, primeiro, que a salvação de Jesus é certa, é garantia. Você foi salvo, e aquele homem foi salvo, e ele vai estar na eternidade para sempre. Não, sua salvação é de verdade, é verdadeira. Creia nisso. Você vai estar um dia com Jesus, na eternidade com Ele para sempre. Tem muitas pessoas desesperadas em nossos dias, e por causa desse vírus aí. E tem uns que dizem assim: olha, muitos perderam para o vírus. Irmãos, mas o crente, ele nunca perde para o vírus. Sabe por quê? Porque se ele contrair esse vírus e ele sobreviver, venceu o vírus. Mas se o vírus vencer ele e ele morrer, ele foi promovido. Ele foi para a glória, ele foi para o paraíso. Então o diabo acha que ganhou, mas pelo contrário ele perdeu. Então veja que a salvação é certa. A salvação desse homem foi imediata. Jesus diz: hoje você vai estar comigo. A salvação desse homem foi gratuita, não teve que fazer nada. E a salvação que esse homem recebeu, deu a ele o que é de mais precioso. Porque, irmãos, o mais importante no céu não é o que nós vamos receber lá. Não é as ruas de ouro, como diz Apocalipse. Não é aquelas coisas belas. Mas o mais importante é que o texto diz, que Jesus diz: tu estarás comigo. O mais importante no céu é a pessoa de Jesus. É a pessoa dele. Você vai estar com ele, você vai ter comunhão com ele. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa bem-aventurança. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a esperança do salvo, essa é a esperança do crente, que ninguém pode tirar, que ninguém pode deter, que ninguém pode destruir. Eu estou indo encontrar com o meu mestre, com o meu rei. E essa esperança vence a dor, vence a crise, vence o sofrimento. Essa é a esperança de todos os cristãos, estarem para sempre com o Senhor nos ares, na casa dele para sempre. Coloque-se em pé nessa hora em nome de Jesus. Essa é a esperança que nasce no meio da dor. Que essa reflexão essa noite, ela fique no seu coração, ela fique na sua vida. Olhe para além do seu problema essa noite. Veja quem é você, veja quem é o seu Salvador. E sobre a sua vida tem uma promessa: estaremos para sempre na casa do Pai. Pai, obrigado, Senhor, por a tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse momento precioso na tua presença. Que a tua palavra, meu Deus, fique em cada coração, fique, ó Deus, em cada vida que está aqui esta noite. Que possamos ir para os nossos lares, ó Deus, debaixo dessa palavra, crendo
que temos uma esperança viva, que não murcha, uma esperança que é para sempre. Deus, em nome de Jesus, transforma cada vida, cada coração que está aqui. Essa pessoa que talvez essa noite ouviu a tua palavra, está entregando o coração para ti, está se rendendo a ti, que o Senhor ministre, libere, Deus, a tua graça, a tua bênção, Pai, sobre estas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo e por esse momento, em nome de Jesus. Ainda de pé, os jovens estão com uma promoção ali fora. Você passa lá, pega, compra e vai para casa. Quero te agradecer, você que está aqui. Lembrando que quarta-feira, 18h40, temos o culto. Domingo, 18 horas, estaremos aqui. Nós temos algumas pessoas conosco. Nós temos o Quinho, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Volte mais vezes de casa já. De casa, Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, e hoje interessante, nós temos 2 Ivan nos visitando. Nós temos primeiro aqui o Ivan da Joel. Ivan e Joelma. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês em nome